Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja me vendo. Sou Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras, acho que uma boa parte já me conhece, quem não me conhece passa a me conhecer. Humanitária, mais de 25 anos como humanitária, e agora falo mais de política do que do próprio trabalho humanitário. Mas a grande verdade é que eu falo de política porque a mesma tem a ver com todo esse lado humanitário. Infelizmente, política, não é? É todo aquele lado que, mal ou bem, está acima, comandando nações, governando nações, e com isso somos obrigados, mesmo não querendo, em comentar, questionar, fazer perguntas, levantar questões estas que, por vezes, eu como humanitária, como influenciadora, escritora, empresária, eu sou um pouco de tudo, não obtenho respostas. Porque estas pessoas que muitas vezes estão nos governos, principalmente africanos, mas aqui, Brasil, pois é, que faz o L, também não há respostas. Porque em Angola, em Moçambique, e nestes países assim tão, como é que eu posso chamar, que se acham importantes, eu chamo eles dos governantes cor-de-rosas, eles não nos respondem, eles se acham tão importantes. E olha que eu conheço, principalmente no meu país, Angola, eu conheço uma boa parte dos cor-de-rosas que andam por lá desfilando em carros importantes, que andam por lá desfilando de fatos que compram em Portugal, Brasil, Dubai, porque tem cacife, bué de dinheiro, enquanto o povo morre asfixiado na miséria, na merda dos contentores de lixo, pelos quais, já aqui em supermercados, eles não podem entrar, e o povo não pode ter aquilo que o governo cor-de-rosa ou tem ou obtém através da corrupção, da lavagem de dinheiro e desvios que deveria ser do povo. Não é verdade? Pois é, cá estamos nós hoje para falar sobre tantas coisas que ocorrem. Hoje o tema é Angola e Moçambique. Pois é, eu vou entrar logo com um tema que dizem que não foi derivado, não é pá daqui, pá dali, como eu costumo dizer, e hoje eu não estou de bom humor, a contradição da UNITA. Vocês vão entender depois, portanto eu vou ler. Críticas do cenário político. Na semana passada, o Partido UNITA, uma das principais forças da oposição em Angola, se viu no meio de uma controvérsia que levanta questões sobre a sua postura política e coerência. Na semana passada, Venâncio Mondlane, ex-candidato às eleições em Moçambique, foi barrado no aeroporto internacional, 4 de fevereiro, em Luanda, numa ação que gerou uma onda de críticas por parte da UNITA ao governo angolano. A situação foi interpretada como mais um exemplo de repressão à liberdade de expressão e movimento, um tema sensível em contextos políticos, onde a oposição é frequentemente silenciada. A liderança da UNITA não hesitou em condenar a atitude do governo angolano, isso no início, descrevendo-o como um ataque à democracia e aos direitos do cidadão, com certeza. Contudo, o que se seguiu foi surpreendente. A própria UNITA passou a criticar Venâncio Mondlane, chamando de mau exemplo. Essa mudança de posição gerou confusão e questionamentos entre os apoiadores do partido e observadores políticos. Em dualidade, na postura da UNITA, pode refletir uma tentativa de manter uma imagem coesa diante dos seus eleitores, mas também levanta preocupações sobre a consistência dos princípios defendidos pelo partido. Se, por um lado, a UNITA se posiciona como defensora da liberdade e dos direitos humanos, ao criticar ações do governo, por outro lado, sua crítica interna a Mondlane pode ser vista como uma forma de evitar divisões internas ou de alinhar-se com uma narrativa que favorece sua estratégia política. Vocês devem estar pensando, peraí, mas essa notícia é falsa, você está lendo por quê? Como é então? Esperem, porque vocês vão entender. Em tempos em que a política angolana enfrenta desafios significativos relacionados à governação e à transparência, é fundamental que partidos como a UNITA se mantenham firmes em seus princípios e valores. Realmente, né, senhores? Firmes
nos princípios, não é? Pois é verdade. A busca por um espaço político mais justo e democrático exige não apenas críticas ao governo, mas também uma reflexão interna sobre as suas ações e comportamentos dos próprios membros, não é verdade? Então, a situação atual destaca a complexidade do cenário político em Angola e a necessidade de um diálogo aberto e honesto entre os partidos, seus líderes e a população. À medida que os cidadãos buscam por mudanças significativas, é crucial que as lideranças políticas demonstrem comprometimento com valores democráticos que dizem defender. Aí, óbvio, que eu postei esta notícia e veio uma série de pessoas dizendo: caríssima, esta notícia é da UNITA, não é da UNITA, mas sim do Abel Chivucovuco, não é? Pode pesquisar no site. Eu agradeço muito ao Cristóver, acho que é Cristóver ou Cristóvão Gonçalves e a outras pessoas, como o Laurindo e como tantos outros que vieram e disseram isso. E aí eu fui pesquisar e vejo então uma notícia aqui realmente do Abel Chivucovuco, ou de alguém que postou a notícia do Abel Chivucovuco. E até escrevi em cima, mas fiquei estupefacta, como dizem os portugueses, né? Amanhã irei comentar, portanto, o dia de hoje. Então tá aqui a notícia. O doutor Abel não disse nenhuma asneira, portanto, a pessoa, que é um tal de Pedro Bento, né? O doutor Abel não disse nenhuma asneira. O problema é que as hordas dos seguidores angolanos de Venâncio Mondlane têm sérios problemas de processar as cortantes, espera só um pouquinho, deixa eu aumentar, as cortantes verdades ditas pelo Dr. Abel. Fui daqueles que ainda, quando o processo revolucionário liderado por Venâncio Mondlane estava a meio, questionou a sua eficácia. Sobre as declarações do Dr. Abel, também, como já disse, em fóruns em que houve reações, não se deve atacar a pessoa, há que analisar a mensagem. As pessoas devem fazer as perguntas quando não estão a ser feitas. E isso requer lucidez, coragem e honestidade. Insisto nas perguntas. A Frelimo caiu, portanto, as perguntas que eu começo a fazer. Venâncio Mondlane está a governar? As centenas de vidas ceifadas valeram a pena? Em outubro de 2024, quando o processo começou, os objetivos anunciados foram verdade eleitoral, proclamação do verdadeiro presidente eleito, tomada de posse do presidente eleito, formação do governo e início de funções. Nenhum de tais objetivos foi cumprido. Conclusão: o processo revolucionário falhou. Portanto, esta é a opinião do tal do Pedro e, aparentemente, Dr. Abel. Reconhecer isto não significa ser inimigo de Venâncio Mondlane. Não significa desvalorizar os sacrifícios consentidos. Não significa que é impossível alcançar a mudança em Moçambique. Reconhecer o falhanço de um processo é sinal de lucidez, honestidade e capacidade de estar disposto a fazer mudanças necessárias para o relançamento da luta. Temos aqui um grave déficit de inteligência estratégica. As pessoas optam por atacar o mensageiro quando deviam ocupar-se com a mensagem. Não é como começa, é como termina. Uma ação, um ato, um processo deve ser avaliado pelos resultados. Eu vou repetir a última frase. Não é como começa, é como termina. Uma ação, um ato, um processo deve ser avaliado pelos resultados. Quando quiserem, na decorrência ainda do que eu vou falar e mostrar, venham a esta frase que eu acabei de dizer. Não é como começa, é como termina. Uma ação, um ato, um processo devem ser avaliados pelos resultados. Portanto, isto é a história de UNITA e aqui, no caso, o Dr. Abel Chivucovuco. Portanto, a notícia que aparentemente saiu dizendo que era da UNITA, fui avisada de que era o Dr. Abel Chivucovuco, questionando a postura de Venâncio Mondlane. E por quê?
primeiro com a ida do Venâncio Mondlane em Angola, e que houve aquele blá 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 todo, por quê? Porque o Venâncio não entrou em Angola, foi deportado, foi mandado de volta, e depois houve aqui um posicionamento, aparentemente, dizendo que foi da UNITA, e depois se vê que não, que foi do doutor Abel Chivucovuco. E vocês devem estar se perguntando, pá, mesmo que fosse a UNITA, mesmo sendo o doutor Abel Chivucovuco, que tem uma posição muito bem definida, porque isso em relação a Mondlane. Ok, vamos lá. Aí tem um outro vídeo aqui muito engraçado, que é do presidente, né? Que fala, quem é da oposição não tem direito a emprego. Quem é da oposição, portanto, UNITA, partido do Abel Chivucovuco e assim por diante, não tem direito a emprego. Aí tem até um áudiozinho, né? Não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. Quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. Portanto, este primitivo, que se chama João Lourenço, fala aqui neste vídeo, que eu agora não vou ficar mostrando toda hora, porque eu tenho mais coisa para fazer, que quem é da oposição, eu quero que vocês vejam devagarzinho e, vejam e percebam o que eu estou falando, para depois entenderem até onde eu vou chegar. Quem é da oposição, aqui por enquanto eu estou falando em Angola, oposição, que é muito parecido com Moçambique, tá? Quem é da oposição, UNITA, Prajá, seja o partido que for, nunca será presidente, nem a vice-presidente, e não tem nem direito a emprego. Portanto, se ele, o cor-de-rosa, o primitivo, o primata, der emprego, ou num partido, chegar a um cargo de direção, já é uma grande vantagem. Portanto, se você é um cara que está incomodando, se está muito enchendo o saco, ele vai te dar uma vantagenzinha de ter um cargo assim um pouquinho mais alto, que é para calar a tua boca. Deu para entender? Deu para vocês sacarem? Agora, você sonhar com uma vice-presidência, com um cargo de ministério, com um cargo mais elevado, não, tira o cavalinho da chuva. Portanto, estamos falando de UNITA, estamos falando de Prajá, estamos falando de qualquer partido político que seja oposição. Foi clara? Todos esses que em Angola lutaram, porque queriam a presidência de Angola, como foi o caso da UNITA, do senhor ACJ, que perderam, porque, além de perderem, tentaram fazer acordos com o MPLA. Mas eu chego lá. Mas vocês ouviram o que o presidente falou, né? Então, agora vamos chegar a outro ponto. É que a gente, às vezes, tem que fazer o desenho para as pessoas entenderem. Aí, ontem à noite, eu vejo uma notícia aqui. Por sinal, já mandei um áudio para esta pessoa. Se vai ouvir hoje, não sei. Espero que escute. E eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu, quando vi esta foto, eu estava com dor de cabeça, continuo com dor de cabeça. Eu fiquei triste. Eu realmente fiquei triste. Muito triste. Quem me conhece, quem me acompanha aqui no canal, sabe que desde que tudo isso começou por Moçambique, eu não sou moçambicana, eu sou angolana. Mas eu tenho dedicado por amor a Moçambique. E se vocês me perguntarem, mas por que você faz isso? Eu só explico de uma única forma: amor a Moçambique. Amor principalmente ao povo moçambicano. Certas coisas não se explicam. Você tem como explicar por que você ama um povo? Por que você tem tanto carinho por um povo? Não tem. Por que você tem tanto respeito por um povo? Não tem. A única coisa que eu mais ou menos posso explicar é que eu encontrei no povo moçambicano tanta garra, tanta determinação,
tanta fé. Um povo que nesse ponto é diferente do povo angolano, é um povo que quer lutar, é um povo que está tão determinado, é um povo que quer mudar tanto a sua vida, é um povo que está fazendo das tripas coração, porque quer realmente uma Moçambique melhor. E eles querem tanto, eles pegam em pneus para queimar, vão para as avenidas, eles fazem tudo. Eles realmente tiveram o peito, a raça, a coragem de desafiar um governo e morrer pela mudança, pela liberdade. Eu olhei para o povo moçambicano com a garra e a determinação que eu queria ter encontrado no meu povo. E talvez daí nasceu ali um amor ao povo moçambicano, que eu falei, caraças, como eu queria que o meu povo fosse o povo moçambicano. Como eu queria que o meu povo tivesse, 1/3 é pouco, né? Eu queria pelo menos metade, 50% da força do povo moçambicano. Porque Angola também precisa disso. Angola também precisa ter essa coragem. E foi daí que foi nascendo um amor, um companheirismo, uma amizade, um carinho pelo povo moçambicano. E a cada dia foi aumentando. Eu já conhecia Venâncio Mondlane, da época em que ele era deputado, e esse conjunto foi se aprimorando. O amor ao povo moçambicano, o carinho, o respeito, a admiração ao meu amigo Venâncio Mondlane. E ali foi crescente, vamos dizer assim, toda essa situação. O Venâncio foi subindo, foi galgando o seu lugar, a presidência de Moçambique, até vermos que, mais uma vez, num país de África, cortaram, como se diz, o pescoço de Venâncio Mondlane com falcatruas, tá? Na época, na hora das eleições, como foi o caso de Angola, junto à ACJ da UNITA, igualzinho, sem tirar nem pôr, igualzinho. A diferença é que o ACJ, quando chegou na época das eleições, na época das eleições, e se viu, na hora das eleições, o ACJ ganhou, mas na hora do vamos ver, quem se deu por partido que venceu foi o MPLA, após as eleições, e aí tristemente vimos essa cena acontecer, o ACJ e o Partido da UNITA fizeram um acordo com o MPLA. E é tristemente hoje que eu venho fazer este vídeo, porque até fico sem palavras de falar sobre isto, porque eu vejo muita gente contente. E antes de eu começar a falar sobre o que eu vou falar, eu só quero dizer uma coisa para o meu amigo Venâncio Mondlane, de coração. Não quero que aconteça com Moçambique o que aconteceu em Angola. Não quero. Já vi este filme. E não quero, até vendo o sorriso dele, acreditar que o filme vai se repetir. Acreditar que todo o sacrifício do povo moçambicano foi em vão. Que todo o sacrifício de todas as pessoas, inclusive a minha, foi em vão de ter acreditado em você. Nós acreditamos no ACJ em Angola. Nós lutamos bravamente. Tenho vídeos aqui no meu canal da minha luta pelo ACJ. E a maior decepção, para mim, foi quando o ACJ fez um acordo com o MPLA. Quando colocaram lá na Assembleia da República, não sei quantos deputados, 90 ou 70, nem lembro mais da UNITA, grande bosta. Estão fazendo o quê? Conseguiram o quê? Acabei de falar sobre o videozinho, vocês ouviram a voz do presidente. Partido da oposição não vai fazer porra nenhuma em Angola, porque o MPLA continua comandando, mandando e desmandando. É uma forma do MPLA controlar
Ó, e pisotear a cabeça do partido opositor. Quando o ACJ fez o acordo, muita coisa foi falada. Vimos a primeira pessoa falar, que eu até fiquei com raiva dela, Zé dos Santos, aí para cima do ACJ, com todas as mãos chapadas, unhas, e chamando ele traidor. Eu fiquei com muita raiva da Zé dos Santos. Fiquei triste mesmo, falei, poxa vida, o ACJ não é tudo isso. E quero acreditar ainda que o ACJ não seja tudo isso. Na minha opinião, o ACJ é simplesmente um presidente de um partido político que não tem a estrutura e a força necessária. Não é. Hoje eu continuo dizendo que o maior líder em África é Ibrahim Traoré. Não é um Ibrahim Traoré. Não tem a força, a capacidade, a estrutura profissional, a competência de um Ibrahim Traoré. Infelizmente, Angola só saiu perdendo. Continuei vendo, quando eu vi a luta de Moçambique, e vi Venâncio Mondlane ser contraditório a todo o sistema da Frelimo, aquela garra, aquela determinação, mesmo debaixo de tiro e de tentativa de morte em cima dele, a esperança em Moçambique de um novo Ibrahim Traoré. Eu falei, este cara é realmente o cara que Moçambique está precisando. E quem sabe a esperança de que em Angola nasça uma mistura de Ibrahim Traoré e Venâncio Mondlane. Repito, eu gosto muito de Venâncio Mondlane. E a minha esperança não pode terminar. Mas quando eu vi a foto dele, dando a mão, sorrindo ao inimigo, ao Daniel Chapado, a quem ele já criticou tanto e chamou de inimigo, eu não gostei. E não venham cá com papo furado de que isto aqui é de possíveis acordos, que para mim não pega. Acabei de falar e dar exemplo do MPLA e de ACJ, e com voz de fundo do presidente da República, deixando claro que o opositor não tem lugar. Agora eu vou ler a notícia. Este encontro não é montagem, é real. A notícia é de Regina Venâncio Mondlane, parente. Aí fala assim, este encontro não é montagem. Apenas Chapo foi rápido de postar porque é o sonho dele lavar a imagem dele, porque hoje vai para Lixinga. Bom, vamos lá ler a notícia. Neste diálogo ainda é prematuro. Já se fez carta com cópia, falta a resposta. As condições são muito fortes. Primeira condição é podemos ser banidos. Podemos ser banidos. Segunda condição é Diniz Tivani ter um cargo no Conselho de Ministros. Aí eu vejo o filme se repetir como em Angola. Ter um cargo no Conselho de Ministros. Terceira condição, PGR limpar todas as acusações. Quarta, sair todos da cadeia. Quinto, o presidente está no Conselho Presidencial. Isso significa que nada Chapo deve fazer sem o conhecimento de VM. Agora, ao fazer, meu outro bandido. Bom, repetindo, as condições são muito fortes. Primeira condição, não podemos ser banidos, acho eu que seja isso. Segunda condição, Diniz Tivana ter um cargo no Conselho de Ministros. Estou me sentindo no filme ACJ versus Acordo MPLA. Terceira condição, PGR limpar todas as acusações. PGR limpar todas. Quarta, sair todos que estão na cadeia. Quinto, o presidente está no Conselho Presidencial.
A única das condições aqui, única. Agora eu tô falando em nome do povo, tá? A única condição. Está sendo mostrado aqui, tô lendo. Até vou mostrar para vocês esta, pelo menos. Que tem alguma dende em prol do povo. É a última quinta presidente, está no Conselho Presidencial. Isso significa que Chapo não faz nada sem o consentimento de Venâncio Mondlane. Vou-vos mostrar. Apesar que vocês já devem ter visto, né? Bom, se vocês me perguntarem, você não gostou? Não, nem um pouco. E demonstrei, tá ali a minha carinha de tristeza, nem um pouco. Eu apostei muito, eu acreditei muito, eu conversei com Venâncio Mondlane algumas vezes. Tenho acesso a ele, óbvio, tenho o contato dele, converso com ele. E sempre tive uma ideia formada de que, por tudo que eu sabia do Venâncio Mondlane, de que o Venâncio era um opositor forte, uma pessoa que iria bater de frente com o sistema da Frelimo, de que o Venâncio nunca, jamais, iria aceitar acordos deste tipo com a Frelimo. Porque, mal ou bem, Daniel Chapo é Frelimo. Tanto é que eu comparei ele a um Ibrahim Traoré. Eu já fiz alguns vídeos onde eu dei a entender que poderia até haver parcerias entre ele e alguns líderes de África, que são poucos, aqueles que prestam, onde ele poderia ter apoios. Afinal, falta apoio militar para o Venâncio Mondlane, falta alguma estrutura para o próprio Venâncio poder brigar lá dentro. Não, com todo respeito a Deus, eu vivo falando que eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, a imagem de Cristo, e só Cristo não pode ajudar. Portanto, ele como presidente do povo, ele tem que ter também uma certa estrutura, e quando a gente não tem estrutura interna, a gente procura estrutura externa, assim como o Chapo está procurando, e há parceiros ainda para isso. Não podemos ter orgulho ferido ou rei na barriga de, eu não vou fazer isso. Não, a gente tem que ter inteligência de saber a quem procurar e com quem deve fazê-lo. Eu achei que sim, eu achei que ele estaria sabendo fazer. Quando ele foi para Botsuana, quando houve a tentativa de assassinato, e foi para Botsuana e se encontrou com o ex-presidenciável, e havia ali uma conversa que iria trazer surpresas, eu até pensei que dali vinha alguma surpresa nesse sentido, porque eu não tive respostas do áudio mandado. Portanto, eu fiquei surpresa quando eu vi isto ontem, porque era uma coisa que eu não esperava. E fico surpresa e ao mesmo tempo triste, porque cada vez que eu faço um vídeo falando sobre a história de Moçambique, falando sobre qualquer coisa relacionada à situação do momento de Moçambique, onde continuam ocorrendo mortes, onde continuam ocorrendo assassinatos, onde impera a fome, onde impera o domínio do genocídio. E aonde tem 2 presidenciáveis, e como disse a notícia da Bolshevikovo, que eu até vou voltar lá, a notícia não está errada. Houve um início, mas não houve um fim. Portanto, esta notícia da Bolshevikovo, onde questiona, Venâncio Mondlane está a governar, as centenas de vidas ceifadas valeram a pena?
Quando eu vejo as pessoas virem ao meu canal, chorando, desesperadas, perguntando, questionando, como já vieram muitas questionando, até quando o Venâncio Mondlane vai ficar na base do diálogo? Até quando vamos só ouvir o Venâncio falar? Até quando isso, até quando aquilo? Eu sou uma pessoa de paz, eu realmente sou uma pessoa de paz. Mas por que eu admiro tanto Ibrahim Traoré? Como eu disse num dos vídeos, um dos últimos vídeos, o Ibrahim não é uma pessoa de falar muito. O Ibrahim não é um homem de fazer acordo com o inimigo. Ele não aceita nem acordo com o estrangeiro, quanto mais com o inimigo. É um homem de poucas palavras, mas é um homem que faz tudo por conta própria, mas não tem acordo com o inimigo. Eu penso mais ou menos assim. Por isso, talvez, eu tenha tanto respeito pelos poucos homens no mundo que têm a coragem, que têm bolas para sustentar uma ideia quando a vendem ao mundo. E eu sinto barbaridade, porque em Moçambique morreram mais de 600 pessoas. E agora estão até noticiando e tirando pelo menos 200 dessa morte. Agora falam em 400. E eu estou sabendo que foram mais de 600. Tem muito jornalista a par da notícia. Estão querendo agora tirar o número de mortes? Portanto, quando esta notícia saiu, e eu fiz comparações entre Angola e Moçambique, e o senhor Abel Chivucovuco, que é o presidente de um partido em Angola, um homem que se depender do cor-de-rosa, do primata do João Lourenço, ele nunca terá lugar. Assim como o ACJ também não lhe deram lugar. Mas o ACJ fez exatamente o que o Venâncio está fazendo. Quando ele viu que perdeu as eleições, em vez de ele ter lutado, em vez de ele ter ido para a rua com o povo, em vez de ele ter deixado o povo criar uma revolução em Angola, o povo ter permitido, não, ele acalmou o povo. Nestas horas, as manifestações têm que ir para a rua com força total. O povo é a nação, o povo paga impostos, o povo tem direito a ter toda a liberdade de se expressar. E se o presidenciável, que está ali lutando pelo seu lugar ao sol, para alcançar o objetivo, e está sendo votado por esse povo, der força, ele chega lá. E tem que estar junto com o povo, não é acalmando, vamos dialogar, vamos com calma. Que calma, senhor? Você está garantido, você tem o seu posto garantido. Ou então está pedindo ajuda financeira para sustentar. E o povo? Que está morrendo muitas vezes porque está acreditando em você. Aí você não ganhou, mas continua guerreando, continua falando bonito. Aí chega no final das contas, passado um tempo, você chega e faz um acordo político, como foi o caso do ACJ. Você continua garantido politicamente, você continua garantido financeiramente, você tem a sua bela casa, você tem o seu belo carro, você tem uma vida muito boa e o povo, toma, na gororoba, no fiofó. Se lascou e se ferrou. Só que durante aquele processo eleitoral, o povo votou, o povo lutou, o povo foi para as ruas, passou fome, ficou lá dias e noites atrás de você para dar o seu voto. Acreditou piamente. E naquele dia em que eu via Zé dos Santos brigar, gritar, te xingar a CJ, eu fiquei brava demais.
brava. Falei, não se faz isso com o senhor. Portanto, este conjunto de fatores que eu apresentei aqui, onde eu vejo o presidente falar partido opositor, não tem lugar, não tem nem direito a emprego. Eu vou mostrar o vídeo, porque vai que vocês acham que a voz é parecida, né? Não tem direito a emprego, não tem direito, o máximo que chega a um cargo de diretor, disso, daquilo, porque a nível ministerial isso aqui não tem direito. É a máfia de um partido como o MPLA e é a máfia de uma Frelimo. É tudo para calar a boca, para acalmar. Então eu contei tudo isto, estou mostrando tudo isto para mostrar que Venâncio Mondlane fez um acordo. 600 pessoas morreram. Continuam morrendo. De fome, de miséria. A situação hoje está caótica no país. Ele vai aceitar um cargo na presidência, o Tivani no ministério ou ministerial, vão impor as condições deles e vai mudar o quê? Vocês acham que a Frelimo não vai controlar? Meu querido amigo, gosto muito de ti. Por isso eu estou cantando a bola antes, para ficar registrado no canal Sem Fronteiras Filomena Carreira, falando antes. Eu torço muito, muito, para que eu, Filomena Carreira, esteja errada. Para que você não seja igual à ACJ. Para que eu não seja mais uma Tizé dos Santos te criticando. Torço. Estou dizendo desde já, torço. Eu quero poder dizer, caraca, mais uma vez, você me provou que você é realmente o grande Venâncio Mondlane, contrário à ACJ. Que você realmente é tudo aquilo de imprevisível que eu imagino que você seja. Que você apertou a mão da cobra inimiga e que você, mesmo estando num cargo ali ao lado do presidente, que você também xingou, você vai conseguir dar um nó na Cascavel. Apesar de eles terem tirado tudo, apesar de ter feito o diabo contigo, você vai conseguir dar o nó em prol da tua nação. Eu torço por isso, Venâncio. Só que eu, a partir de hoje, começo a duvidar. Mas vou ficar, de olho. Mais do que nunca, a partir de hoje. E vou ficar de olho, porque a minha consideração ao povo de Moçambique é muito grande. O carinho que eu tenho ao povo de Moçambique é muito grande. Não só como influenciadora, como uma irmã angolana. Uma irmã que, além de humanitária, é alguém que respeita realmente os povos de África. Alguém que, quando entra numa causa, entra porque acredita e não muda a palavra. Não só acredito em Deus, acredito numa verdade e não mudo a casaca. Por isso eu quero apostar fielmente no amigo que eu dei a minha palavra que poderia ser o presidente do povo. E quero continuar acreditando que você vai lutar pelo povo de Moçambique. Mas eu estou de alerta a partir de hoje. Ao povo moçambicano, o meu grande beijo. Que vocês continuem lutando. Que vocês continuem se unindo. Se preparando para uma Moçambique diferente. E também passo a dar dicas para vocês a partir de hoje, porque existem muitas coisas que vocês moçambicanos podem fazer, como criar comunidades, criar cooperativas em prol de vocês próprios, povo de Moçambique, sem, com isso, depender do governo. Vocês podem criar cooperativas e apresentar ao povo, ao governo de Moçambique. E nessa união do povo unido,
Uma cooperativa tem tanta força que o governo ou respeita ou vocês ferram com o governo. Mas isso fica para o próximo vídeo. Saibam somente de uma coisa: sou angolana, mas sou africana. E acima de tudo, unidos podemos vencer. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus no coração.